Bem, olá ouvintes da Rádio Mundial, é com grande prazer e com muito carinho que nós estamos aqui novamente para mais um Professor Laércio Responde, para esse encontro com o Professor Laércio. Agradecendo sempre à Rádio Mundial, ao Tomás na técnica e a todo esse pessoal que nos auxilia para que esse programa possa ir ao ar, ok? Muito bem. Vamos começar a responder a primeira pergunta do dia, que é a seguinte. Professor, se possível, que me diga o que fazer se as pessoas que vivem conosco não sentem esse chamado espiritual e ainda nos transmitem más energias por causa dessa nossa busca. Veja bem, nós precisamos aprender um princípio fundamental, que é a convivência em harmonia com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas não têm que ter as mesmas opiniões que você, elas não têm que ter as mesmas ideias que você, elas não precisam seguir o mesmo caminho espiritual que você, ok? Isso é uma questão de harmonia, de equilíbrio. Eu na minha vida, quantas pessoas ao meu redor não seguem o meu caminho espiritual? Veja, eu mesmo no campo da música, por exemplo, eu tenho muitos amigos que tocam comigo, que cantam comigo, que fazem parte até da minha banda, por exemplo, onde eu reúno para tocar. Essas pessoas nem sabem direito o que eu faço. Elas não têm essa noção do meu lado espiritual, desse meu trabalho espiritual. No entanto, eu respeito profundamente todos eles comem carne, enchem a cara de cerveja nesse aspecto, Mas num aspecto comum, por exemplo, da música, nós nos entendemos muito bem, nós nos harmonizamos muito bem, tocamos, nos divertimos, cantamos, vibrando essa coisa da alegria da música. Então, você não precisa fazer com que todo mundo entre na sua vibração, no seu caminho espiritual. O que é importante é que você tenha esse equilíbrio interior, é que você tenha essa energia em qualquer situação. Aí sim você vai estar se mostrando um indivíduo realmente espiritualizado, onde você vibra suavidade, você vibra espiritualidade, você vibra amor, E, claro, na medida do possível, o que você deve fazer? Na medida do possível, você deve criar um grupo de pessoas, criar um grupo de amigos que estejam numa sintonia melhor que você, que está numa sintonia melhor, ou seja, que sejam pessoas espiritualizadas, que sejam pessoas que estão na busca deste caminho. Assim fica muito mais fácil você conviver. Você vai passear, você até arruma uma namorada, um namorado nesta jornada, neste caminho, e tudo fica mais fácil, E quando você tiver que conviver ou encontrar pessoas e amigos que não estão nessa vibração espiritual, nesse caminho, basta respeitá-lo no que eles são, no que eles sentem, no que eles pensam, e tudo bem, você vai levar a coisa, como a gente diz assim, de uma forma tai chi. Você não vai entrar em conflito direto, você vai simplesmente trabalhar este processo, trabalhar essa harmonia com bastante carinho, com bastante amor, ok? Então, a base de tudo é amor e respeito. Respeite as pessoas no que elas são. Não queira que elas sejam iguais a você. Não queira que elas façam as mesmas coisas que você faz só porque você acha que é o correto, que é a verdade maior. Deixa cada um seguir o seu plano, deixa cada um seguir a sua energia, seguir o seu momento de vida, que mais cedo ou mais tarde elas vão acordar para essa outra natureza espiritual e você vai estar ali para dar um toque, para ajudar, para dar um conselho e tudo mais, ok? É assim que a gente faz, você não força ninguém a ir para o caminho espiritual. Você só mostra, você só apresenta as ideias. E em cima dessas ideias é que essas pessoas vão então se sentir tocadas, para determinado momento e buscar esse caminho espiritual. Ok? Muito bem. Uma outra pergunta interessante aqui de nossa ouvinte. Olá, professor. Em seus vídeos sobre sexo no plano astral, foi dito que as pessoas desencarnadas, que vivem numa dimensão mais densa, por exemplo, umbral, têm uma vida igual à que temos aqui na Terra. Ou seja, fazem sexo, se apaixonam, mudam de parceiro, etc. e tal, continuam agindo na mesma vibração dos seus desejos, vícios
E a minha pergunta é, diante disso, o karma continua nesses planos também? Pode-se criar novos karmas? Ou aqui no plano físico seria o lugar para cumprirmos esses compromissos, sendo o lugar da experiência propriamente dita? Não. Você está vivo em todos os planos. Tá? Você está vivo em todos os planos. O teu comportamento lá e o teu comportamento aqui é um processo de caminhada. Por exemplo, a lei do karma vale para o plano astral também. Se não valesse para o plano astral, não tinha umbral, né, para as pessoas após a morte. Elas já seriam levadas a uma cidade de luz, colocada lá, paparicada, vamos assim dizer, e instruída. Não. Essa experiência kármica, ela continua após a morte. Por isso eu digo que é muito importante você se espiritualizar aqui no plano físico. Porque isso facilita muito a vida após a morte. Você vai não ficar sujeito àquelas condições umbralinas. Veja bem a crise nas cadeias hoje que você está vendo aí, que é uma coisa muito natural. Aquelas pessoas estão no umbral. Elas estão se matando, elas estão se destruindo, elas criaram aquele mundo para elas, aqui na superfície da Terra, no plano vivo, né? E quando elas morrerem, elas vão continuar naquela energia, elas vão continuar querendo ser líderes, elas vão continuar querendo mandando, elas vão querer continuar controlando, né? É como esses grandes soldados na guerra, esses generais de guerra que acabam morrendo, acabam matando, eles vão continuar querendo criar facções do outro lado, vão querer criar grupos, mandar, dominar. Você está entendendo? É assim que funciona o umbral. Elas continuam basicamente na mesma energia, né? É por isso que as cidades astrais ficam lá em cima, 500 quilômetros de altura, distante do plano umbralino. O ser umbralino ele não consegue subir até lá, ele não consegue chegar até lá. É muito engraçado, vocês lembram aquele filme Elysium que passou, né? Esse filme de ficção científica, Elysium, que até o brasileiro participou lá, né? Que é muito interessante, que você tinha uma cidade lá em órbita da Terra, alta tecnologia, sofisticação, mas só os ricos e a elite ficavam lá em cima, né? E aqui embaixo aquela pobreza, aquela desgraça total aqui embaixo, né, da humanidade que estava na superfície da Terra. E lá um tremendo de um paraíso, assistência médica para todo mundo, uma beleza. Quando eu assisto aquele filme, eu olho muito bem as cidades astrais superiores, né? E o plano denso da matéria, né? É quase mais ou menos um repeteco. Só que, claro, não é desse jeito. Igual no filme ali, né? Todo mundo tem acesso à cidade astral, só que tem regras para você subir naquelas cidades astrais, né? Você está aqui nesta densidade para aprender a conviver em harmonia, aprender a desenvolver o amor em teu coração, aprender a servir a humanidade e não servir apenas seus próprios interesses, essa coisa toda. Então, é óbvio que as pessoas após a morte, nessas condições, elas geram karma sim, elas criam karmas nessas condições, tá? Então, cada uma dessas almas, quando chega na hora de reencarná-las, o plano astral desce até o umbral e reencarna essa pessoa na marra, vamos assim dizer, né? Elas não têm uma preparação conjunta com o plano astral, às vezes. Elas às vezes não têm nenhum nível de consciência para sentar junto dos seus mentores e dialogar e preparar uma descida, uma encarnação para elas. Elas são tão rebeldes, tão revoltadas, tão senhores de si, do seu ego, que elas não aceitam nenhuma interferência, uma intervenção dessas forças superiores. Então elas se acham o máximo ali, elas se acham o dono da verdade ali. Então essas pessoas que carregam karma muito denso e muito pesado, tanto da superfície quanto na vivência naquela região umbralina, elas têm que ser controladas por uma força superior, né? E quando necessário a sua reencarnação, ela é feita. Vamos supor, o planejamento é todo feito sem que ela tenha esse conhecimento e aí ela simplesmente é encarnada numa condição sem saber. Ela simplesmente adormece no plano astral como se tivesse tomado uma anestesia e quando ela pensa, ela já está conectada a um corpo na matéria, ela já está sob essas condições de reencarnar novamente no planeta para ter uma nova chance de reestruturar a sua vida evolutiva aqui na Terra. Ok? Então, é preciso sim tomar bastante cuidado, é preciso tomar consciência que a vida após a morte, para muita gente, para a maioria das pessoas, é muito parecida com a vida daqui.
Você se lembra do filme Nosso Lar? Vocês estavam assistindo o filme Nosso Lar, né? Todo mundo assistiu o filme Nosso Lar. Você se lembra daquela moça que era noiva, tal, aqui na Terra, tinha um noivo, e ela faleceu jovem, antes do casamento. Então, quando ela chegou do outro lado, ela ainda continuava perfeitamente presa às condições do mundo físico. Ela continuava apaixonada pelo seu noivo, ela não queria abandonar, ela queria voltar para cá, ela queria ficar aqui ao lado do noivo. Ela queria dar um jeito de voltar, de recuperar toda aquela coisa que a morte tinha levado embora dela. Demora muito tempo, às vezes, para alguns espíritos quebrarem esse sentimento, quebrarem esses apegos, essas emoções ligadas à densa, né? Por isso eu digo, o grande exercício de você transformar a sua jornada num caminho espiritual aqui na Terra, ela realmente muda muito o seu destino após a morte. Porque com um pouco de consciência que você tem, aqui, após a morte, você utiliza isso para o seu progresso espiritual, para você poder ir direto nas dimensões lá do nosso lar, para poder reaprender tudo que a gente vivia antes de reencarnar, voltar às condições da espiritualidade fora da matéria. Tá? Então é importante o estudo aqui, é importante o aprendizado aqui, para que quando a gente passar para o outro lado, a gente não ter todas essas dificuldades de habitar dimensões densas do mundo umbralino e poder, procurar de imediato após a morte o auxílio desses espíritos superiores, desses espíritos de luz, para nos colocar nessa condição de aprendizado do lado espiritual. Isso é muito importante, ok? Então é isso. Pessoal, vou dar alguns recadinhos para vocês aqui sobre os nossos trabalhos, né? Olha, no dia 28 e 29 aqui na cidade de Limeira, né, no nosso ashram aqui na cidade de Limeira, nós vamos ter uma vivência em Zen Budismo, tá? Então venham que nós vamos trabalhar muito essa ideia do que vem a ser o Zen Budismo e como aplicá-lo em nossas vidas. Vamos fazer um trabalho de meditação Zen e tudo mais nessa nossa vivência aqui na cidade de Limeira, ok? Então não percam, tá? Já agora nossa programação aí para a cidade de São Paulo, no dia 4 e 5 de fevereiro, nós vamos estar com 2 conferências aí em São Paulo. No dia 4, que é o sábado, às 19 horas, nós vamos estar com uma palestra, os seres extraterrestres e os espíritos, e a sua relação com os espíritos. Então, fique atento para esse tema. Já no domingo pela manhã, às 10 horas, nós temos outra conferência com o tema A China Sagrada. Nós vamos fazer uma viagem para a China e vamos observar todos os grandes mestres e a grande filosofia, o lado sagrado que a China milenar tem para nos trazer, para nos ensinar, com toda a sua filosofia taoísta, com toda a instrução do Zen Budismo e toda a espiritualidade dos mosteiros chineses, o mosteiro de Shaolin e os mosteiros das montanhas Budã. Então nós vamos aprender muito com os ensinamentos dos mestres chineses. Muito bem. Em Limeira, no dia 11 e 12, olha pessoal, que legal, de fevereiro, né, um fim de semana, no Ashram de Limeira, nós vamos estar fazendo uma vivência muito legal. Nós vamos fazer o trabalho sobre o auxílio dos extraterrestres nos trabalhos de cura. Então, muita gente que está desenvolvendo trabalho de cura, centros espíritas, trabalho de cura, não sabe que muitos extraterrestres participam desses trabalhos de cura com sua avançada tecnologia. E nós estamos aqui para orientar você, se você quiser montar um grupo, se quiser você fazer um trabalho de cura e pedir o auxílio dos irmãos das estrelas. Como a gente faz isso? Eles virão? Sim, eles estão junto com o plano espiritual Terra, trabalhando intensamente para o progresso de nossa civilização e de nossa humanidade. E eles participam sim dos trabalhos de cura, ajudando a humanidade Terra em sua jornada, em seu progresso espiritual. Ok? Muito bem. E a grande novidade que nós estamos agora realizando para todos vocês é, sem dúvida nenhuma, as nossas palestras e cursos online ao vivo pela internet. Olha, então no dia 23 de janeiro, que é a próxima segunda-feira agora já, né? Nós vamos ter uma conferência com o título O Caminho dos Budas. Tá? Então, vamos ficar atentos aí no Caminho dos Budas,
o que um ser búdico, qual é o caminho trilhado por eles aqui na Terra, e você pode construir um caminho dos Budas na sua vida também. É isso que a gente vai falar, tá? E no dia 24, na próxima terça-feira agora, nós vamos ter o nosso início do curso de Tai Chi Chuan pela internet, online, ao vivo, durante 6 meses de duração, com uma aula por semana, todas as terças, às 20 horas. E claro, essa aula fica gravada e aqueles que estão fazendo o curso podem assisti-la quantas vezes quiser para você praticar os exercícios do Tai Chi. Você vai praticar, toda aula vai ter filosofia e toda aula vai ter aquela prática dos movimentos, exercícios que você vai integrar aula por aula até ao final de 6 meses, tá prontinho aí para você praticar o Tai Chi e também dar aula de Tai Chi, ser um instrutor de Tai Chi Chuan na sua cidade, ok? Tá? Entra em nosso site que você vai ver na próxima sexta-feira, no dia 27 de janeiro, nós vamos ter a nossa palestra gratuita, que o tema é Sexo e Espiritualidade, onde estaremos falando do Tantra. Então, essa palestra gratuita, online, ao vivo, às 20 horas, na sexta-feira, dia 27, com aquele sistema de doação espontânea, onde você faz a sua doação, né, para o nosso projeto de luz. Então é isso. Vamos continuar respondendo as perguntas dos ouvintes. Oi, professor Laércio. Os sonhos são apenas uma manifestação do subconsciente ou lembranças da projeção astral? Olha, pode ser as duas coisas. Aí a gente vai ter que ter discernimento suficiente para separar as duas coisas. Quando você ainda não é um experiente projetor, você ainda está começando a desenvolver certos canais, uma mediunidade latente, então você não tem uma memória perfeita e muito clara do que você fez à noite. Então, todas as vezes que você vai retornar ao corpo e o corpo começa a acordar, a memória que você fez à noite, ela fica gravada no setor da sua consciência, ok? Do teu espírito, vamos assim dizer, da parte da consciência. E quando você começa a acordar, entrar nessa fase de acordado aqui, todas as informações estão numa área que a gente chama de subconsciente. Vamos chutar, subconsciente aí da tua consciência. Então, é neste momento que você sonha. Então passa todas aquelas informações, tal, e aí você acorda. Por isso que é muito mais fácil trazer informações dos sonhos do que trazer informação da viagem astral, que fica lá numa zona que nós chamamos de inconsciente até, né? Numa área que foi gravada do teu cérebro, que você não tem acesso quando está acordado. E você, às vezes, tem muito mais acesso desta informação do subconsciente que está ali na área dos sonhos. Então, por que eu disse que pode ser e pode não ser? Porque, às vezes, o indivíduo, quando ele está muito consciente da sua projeção astral, essas informações do que ele fez na projeção astral invade essa área do subconsciente e esta memória acaba sendo acordada com você pela manhã. Então, o que acontece? Você aí tem para você vai parecer sonho, mas na verdade é algo que realmente aconteceu fora da matéria à noite. Tá ok? Então isso acontece também. Então, é preciso estar atento para ouvir as coisas do nosso sonho. Se o sonho for muito bagunçado, for na verdade aquelas ansiedades diárias que nós temos, eles acontecem à noite nos sonhos, você descarta. Mas quando às vezes é uma coisa que você não tem consciência dessa realidade e você passa a vivenciar aquilo no sonho e tal, é porque é algo que você está trazendo lá de uma área inconsciente de teu cérebro e de uma vivência bastante diferenciada que o espírito passou durante a noite. Ok? Então você precisa sacar isso e tomar essa consciência, ok? Então vamos lá. Isso aí. Professor, quando alguém nos odeia, fala mal de nós e nos insulta, o que devemos fazer? Falar com a pessoa e provavelmente gerar-se um conflito, uma guerra, uma briga até, ou não ligar para o que essa pessoa diz e esquecer.
É que tem uma pessoa me enchendo o saco e eu estou a ficar fora dos limites. Sinto-me rodeado de energias negativas e um ambiente pesado dentro de mim por causa dessa situação. Por favor, professor, nos ajude. Vamos lá, vamos lá. Você quer ver? A gente nunca vai ser amado o tempo todo, sabe? Nós estamos num planeta onde a divergência de consciências, as divergências de ideias, as divergências de opiniões, as divergências de formação estrutural do conhecimento humano, das várias culturas que tem no planeta, nunca você vai agradar a todo mundo. Veja no meu caso, por exemplo, se você entrar na internet, você vai ver quanta gente fala mal de mim, quanta gente, vixe, nossa senhora. Se eu fosse dar atenção para isso, né? Se eu fosse lá discutir com o cara, né? Puxa, pelo amor de Deus, né? A gente passaria o tempo todo numa energia muito ruim, numa energia de briga, numa energia de conflito. Parece que você está em guerra com as pessoas. E eu não estou em guerra com ninguém, muito pelo contrário. Eu estou numa paz tranquila, eu estou fazendo o meu trabalho de luz, eu estou trabalhando na serviço da luz, estou colocando a minha experiência, dividindo a minha experiência de médium com as pessoas. E isso eu faço com muito amor e com muito carinho. Eu não me preocupo nem um pouco com o que as pessoas estão falando de mim, se estão falando bem, se estão falando mal. Eu não ligo para isso. Tá? Então, o importante é você fazer a mesma coisa. Né? Tem uma história muito interessante, né, de uma academia de artes marciais, né, da velha China, onde um indivíduo, ele adentra a academia e começa na frente de todos os alunos a maldizer o mestre que estava lá na frente. Porque o senhor é um charlatão, porque o Kung Fu do senhor não presta, porque isso, porque aquilo, e falou na frente de todos os alunos. E o mestre não falou uma única palavra, não respondeu absolutamente nada. E esse cara se cansou, não houve uma vamos assim dizer, ação por parte do mestre. Ele virou as costas e foi embora. E seus discípulos indignados falaram: mas mestre, como que o senhor aceitou todas essas injúrias, essas ofensas dessa pessoa? Ele olhou para os alunos e disse assim: quando alguém chega na sua casa e lhe oferece um presente, e você não aceita esse presente, o que essa pessoa faz? Ela pega o presente, põe embaixo do braço e vai embora. Não é verdade? Então, isso foi a mesma coisa que aconteceu com esse cidadão aí. Ele me trouxe algo aqui e eu não aceitei. Então, eu simplesmente, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o que você está falando. O cara falou, pegou e levou o presente embora. Eu não aceitei. Você está entendendo? Então, cabe você também aceitar as ofensas, aceitar as maldicências. A melhor coisa de tudo, cara, você não tem noção como você vence uma batalha ignorando apenas. Apenas o cara fica mais irritado, ele fica mais porque ele não encontra com quem ele brigar, sabe? Ele não encontra uma parede para bater. Porque você, todas que ele ofende, você não ligando, essa energia passa, essa energia não encontra um respaldo para o conflito. E vai acontecer que ele vai enjoar de fazer isso, de jogar essa energia ruim sobre você, porque você não aceita essa energia ruim. Essa energia ruim não toca você. Né? E quem é do bem, quem é do mundo espiritual, quem é servidor da luz, está sempre conectado com uma egrégora espiritual de alta vibração, de alta luz. Essa energia ruim não nos atinge. Ela passa, bate na sua, vai embora. Nós não temos uma aura compatível para receber esta energia ruim. Porque é o teu ego que recebe essa energia ruim, é o teu ego que fica ofendido. Mas uma pessoa que esvaziou-se do seu ego, que soltou, ele não tem mais essa preocupação. Ok? Então é isso, meus caros e queridos amigos. Vamos agir de uma forma mais zen, de uma forma mais tai chi. Vamos focar somente na luz, focar somente no bem. Ok? Bem, nosso programa está terminando. Eu fico muito feliz de ter estado aqui com vocês nesse período, nesse tempo aqui de trabalho. E desejo então a todos vocês muita luz, muita paz e até um próximo encontro. Agradeço aí Tomás na técnica e todo o pessoal da Rádio Mundial por proporcionar essa oportunidade de estar aqui passando essa mensagem para todos vocês. Ok? Namastê, muita luz e até um próximo encontro. Namastê, pessoal. Namastê.